Beleza. A gente teve um pequeno problema no trabalho que a gente acabou enviando pelo Moodle e a gente percebeu durante a aula ali da apresentação que o nosso programa estava calculando somente para 256 e ele não estava conseguindo calcular para o número mínimo de cargas que desse uma precisão melhor que 1%. Então a gente acabou dando uma modificada para que o programa pudesse calcular por um número diferente de 256 e desse uma precisão correta, né? E ele pudesse calcular esse valor mínimo. Então, a gente deixou comentado aqui os inputs, que todos esses valores o usuário pode colocar, mas a gente deixou padrão para os valores que estavam no problema. Isso aqui pode ser modificado para que o usuário coloque. Mas, enfim, aqui no início são as variáveis que ele vai utilizar no programa, onde esse n é o número de cargas, que no caso do problema é 256, o q é a carga total, que no caso do problema era 16 vezes 10 na menos 6. Aí o R0 é a posição inicial da barra e o RF é a posição final. Então ele calcula o programa utilizando a posição inicial e final da barra. E com esses valores você consegue calcular o tamanho. Então aqui embaixo ele prepara os valores para poder colocar na equação, ele realiza algumas operações. Então ele vai medir a barra usando o ponto final menos o inicial. No caso do problema era 2, né? Então 3 menos 1 vai dar 2. Aí o D, vai ser a distância de tamanho de cada carga, onde ele vai pegar o tamanho total, que nesse caso o problema é 2, e vai dividir pelo N total, que é o número de cargas, no caso 256. Aí esse D de posição aqui, D de passo, é um valor auxiliar, é uma distância auxiliar que ele vai aumentar a cada volta que ele for fazer no programa. Aí a posição é a carga que ele está sendo calculada, inicialmente é a zero, né? Mas a cada volta no programa ele vai passar para a carga seguinte, então ele vai calcular inicialmente carga zero, depois a carga 1, carga 2, carga 3, e no looping ele vai até o valor total da carga, que nesse caso é 256. Aí o QN é a carga de valor de uma carga, onde ele vai pegar a carga total e dividir pelo N, pelo número de cargas. E esse KQN é o KQ que aparece na equação, onde o K é a constante e o Q, no caso, para colocar na equação, vai ser o valor de cada carga, então vai ser o QN. Aí, depois, para poder calcular o campo total, ele vai ir calculando o campo de cada carga. Então ele vai calcular o campo da carga 1, da carga 2, da carga 3, da carga 4. E a cada carga que ele calcula, ele vai somar nesse E total. Então ele vai calcular a carga da carga 1, vai somar com a próxima e N mais 1, indo assim. E aí, agora a gente vai entrar no loop de while, que é aqui onde ele realiza as equações. Sim. No loop, então, o N é o valor de campo elétrico pontual de cada carga. Esse dpaz é o valor da distância entre cada carga que tiver sendo calculado na volta do loop. A posição é a posição de cada carga. E o E total é o somatório dos campos elétricos de todas as cargas que estão sendo calculadas. Então, vai se repetindo esse processo até chegar na última carga. Depois que chega na última carga e que fez o somatório, vai aparecer na tela para o usuário o valor do campo elétrico total. A gente usa o valor de referência, o que foi calculado durante a realização dos exercícios, e calcula precisão com base nesse valor de referência, né? Diminuindo o total da referência, dividindo pela referência e multiplicando por 100 para aparecer em porcentagem na linha de baixo, que vai aparecer a margem de erro entre os valores calculados. Certo. Então, colocando para executar o programa inicialmente para o caso
do problema de 256. Ele vai rodar e vai executar calculando esse campo elétrico e calculando essa porcentagem aqui de precisão. Então, com 256 cargas, a precisão é essa daqui, tomando em consideração o valor de referência calculado pela parte escrita do problema, do trabalho. Então, caso o usuário queira calcular para um valor diferente de cargas, mudar esse número de 256 e calcular o valor mínimo que dê para 1%, a gente tem que vir nessa linha aqui e modificar para que fique o input e o usuário possa colocar a quantidade de carga que ele quiser. Então, se a gente botar o programa e vai rodar de novo, ele vai pedir aqui a quantidade de carga. Então, se a gente colocar 256 aqui, vai dar o mesmo valor que deu da resposta anterior, aqui e a mesma precisão. E aí, se a gente botar para rodar de novo o programa e botar com 7 cargas, vai dar esse valor aqui de campo elétrico com essa porcentagem aqui de precisão, que é o valor mais próximo de 1%, ou seja, 7 seria o número inteiro, o menor número inteiro onde tu consegue uma precisão de melhor que 1% para a execução do problema e para o cálculo do campo elétrico. Aí seria isso, a gente só modificou porque anteriormente o programa não estava conseguindo fazer esse cálculo aqui do valor mínimo que fechasse uma precisão de 1%.